A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Com certeza Deus te colocou aqui porque Ele quer falar com você. Ele quer ministrar vida, graça sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que essa palavra vai ministrar, vai tocar, vai marcar a sua vida hoje, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Quando nós liberamos a palavra e nós então aceitamos também essa palavra no nosso coração, então milagres acontecem, nós somos transformados, nós somos alimentados espiritualmente. A fé, ela é gerada em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar para que essa palavra possa tocar o seu coração. Pai, nessa hora eu oro na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor ministra ao nosso coração graça, favor. O Senhor nos ensina, o Senhor nos inspira, o Senhor nos alimenta por meio da Tua palavra. Nós quebramos toda e qualquer resistência espiritual e declaramos vida na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós compartilhamos acerca dessa expressão Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? A pedra de ajuda. E o Senhor é esse que nos ajuda, é esse que nos conduz em vitória, é esse que vence as nossas batalhas, que vence as nossas guerras. Então, isso é tremendo quando nós vemos esse Deus que está conosco, esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos protege, esse Deus que está conosco, vencendo as batalhas. Mas nós chegamos num ponto aqui, na nação de Israel, em que o povo de Israel pede então um rei. E é sobre isso que eu quero falar. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então aqui nós vemos a história do povo de Israel que pediu um rei. E o pedir o rei não era uma afronta simplesmente para com o profeta Samuel. Naquele tempo havia os juízes, havia homens que eram levantados para reinar. Mas lembra, Deus tinha estabelecido a nação de Israel como uma nação sacerdotal, uma nação onde sacerdotes iriam até o Senhor e o Senhor iria falar com eles, e então eles iriam conduzir o povo. Na verdade, o Senhor ia ser o Senhor daquela nação, mas naquele momento, quando eles estão pedindo o rei, na verdade eles estavam rejeitando o próprio Deus. Então era como se eles quisessem que alguém ali, outro homem, reinasse sobre ele. E é muito sério, porque nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do nosso rei. E quando nós colocamos outra pessoa no caminho, então nós estamos tirando o Senhor do centro, o Senhor da posição dele. É muito sério quando nós não somos mais guiados pelo Senhor, mas somos guiados por homens, somos guiados pelo que todo mundo é. E foi o que o povo de Israel aqui falou. Olha, nós queremos ter um rei como todas as outras nações. Ou seja, nós queremos andar segundo o padrão do mundo, não o padrão de Deus. É claro que Deus permitiu, né? Mais pra frente, se você for ler a história que continua aqui, você vai ver que Deus falou: tá bom, então esse rei vai fazer isso com vocês, e vai acontecer isso, vocês vão viver para
para servir a eles, para pagar impostos e tudo mais. E eles falam, tá bom, é isso que nós queremos. Então Deus permite, mas não era a vontade prioritária de Deus. Às vezes Deus permite coisas em nossas vidas, quando nós tomamos certas decisões. E nesse caso, eles estavam tirando o Senhor do centro, estavam tirando Deus do centro aqui da nação de Israel, não é verdade? E então, aí começa o tempo então que Deus estabelece o primeiro rei, que foi Saul. E a história conta que Saul, ele estava junto com o seu moço, o seu servo, procurando as jumentas ali do seu pai que haviam sumido. E então eles saem por um caminho e eles não encontram, eles continuam andando, até que chega num lugar que o moço então diz para Saul, olha, tem um profeta aqui e que ele sabe das coisas. Então, se nós formos até ele, ele vai nos dizer onde tem as jumentas, onde elas estão, não é verdade? E aí, então, eles vão até Samuel. Mas Deus antes fala para Samuel, olha, está vindo alguém que você vai, então, ungí-lo rei. Você vai colocá-lo para reinar. E então, quando Saul chegou para a procura do profeta, para saber onde estava ali as jumentas, foi um momento, então, que nós vemos na história o Samuel separando Saul para ser o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz, olha, lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Quando ele ouviu a notícia que ele iria reinar, ele falou, olha, mas eu sou da menor família, eu sou o menor aqui, eu sou da menor tribo, da menor família, por que eu? Então veja, Saul não se considerava alguém capaz de poder reinar, governar. Você vai ver que lá na frente, Saul tem posturas erradas, mas não foi assim. No começo, ele nem imaginava que ele poderia alçar ou ter essa posição. E então, no capítulo 10, nós vemos já ele sendo ungido. Versículo 1 do capítulo 10 diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? E ele então é ungido. Lá no versículo 6 e 7, olha o que acontece. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então o profeta falou, olha, você vai sair agora, e você vai ser cheio do Espírito Santo, né? E você vai ser mudado em outro homem. Porque o que muda, na verdade, as nossas vidas é o Espírito Santo. O que nos faz diferente de qualquer outro ser humano é a unção do Espírito Santo em nós, é a presença do próprio Deus em nós. E essa presença de Deus em nós é que nos muda em outro homem. O que nos muda é a unção de Deus, o que nos muda é a presença de Deus, o que nos muda é o próprio Deus em nós. Então, não somos nós nos esforçando para mudar, não, nós somos mudados pela unção do Espírito de Deus. Por quê? Porque essa mudança nossa natural, ela não tem força e ela não tem duração. Logo lá na frente, nós voltaremos a viver a vida como nós vivíamos. Na verdade, o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo, porque é sendo cheio do Espírito Santo que nós somos mudados em um outro homem. Isso que acontece. E aí, o profeta ainda diz, e quando você for cheio do Espírito Santo, então faça o que a ocasião lhe pedir. E é um fato. Quando somos cheios do Espírito Santo, então nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. O que eu e você precisamos aprender aqui hoje é que o que nos diferencia de qualquer ser humano, de qualquer outro nessa terra, é a unção de Deus. É o fluir do Espírito. Por isso nós vamos cuidar para que tenhamos uma vida cheia do Espírito. Todos os dias. Todos os dias. Olha o versículo 10. Chegando eles a Gibeá, eis um grupo de profetas de Israel ao encontro,
o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Uau, isso que ele não fazia, mas agora ele passa a fazer, porque ele está cheio do Espírito. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao moço: aonde foste? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Uau! Ele nem imaginava ainda do que estava para acontecer. Apesar de ter tido a unção, ele nem queria contar, porque para ele era uma loucura o que estava acontecendo. Versículo 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mista e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada a sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Saul, ele se escondeu. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: viva o rei. E aqui então Saul é levantado. Mas lembra, Saul é levantado não porque Deus queria que ele fosse levantado. Na verdade, o povo pediu um rei. Não era o meio pelo qual Deus queria agir na vida do povo, mas o povo escolheu. Veja, nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Eu quero dizer aqui hoje: escolha o Senhor como rei. Não escolha outra coisa ou pessoas para governar a sua vida. Seja governado pelo Senhor. Seja conduzido pelo Senhor. Deixe o Espírito Santo te conduzir na vontade dele, naquilo que ele tem para você, para sua família, para sua casa. Não coloque pessoas como muletas, como aqueles que vão dirigir a sua vida, ao invés de você realmente perceber o que Deus tem para a sua vida. Não é que nós não podemos ter liderança, não é que nós não podemos ter pessoas que falam nas nossas vidas, mas sabe de uma coisa? Nós somos guiados, primeiramente, pelo Espírito Santo. E essa liderança confirma coisas que já vão no nosso coração, no nosso espírito, naquilo que Deus de fato tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje eu vim aqui dar essa palavra para você, que você tem um rei, e deixe esse rei governar a sua vida. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Deixe o Senhor dirigir os seus passos. Não tome decisões sem antes consultar o seu Deus, sem antes perceber a voz de Deus no seu coração, no seu espírito, para que você tome decisões acertadas, para que você não ande segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o que você acha ou pensa, ou segundo pessoas pensam a seu respeito, mas que você possa perceber a voz de Deus guiando a sua vida, todos os dias da sua vida. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, e Ele governa. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor, para dizer: Senhor, seja o nosso rei, seja o nosso Senhor, seja aquele que nos guia, seja aquele que nos conduz, seja aquele que nos direciona, seja aquele que de fato vai à nossa frente, nos abençoando, nos conduzindo, nos direcionando. Por isso, Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de andar pelas nossas próprias vontades,
de fazermos como o mundo faz, andando pelos seus próprios sentimentos ou pensamentos, mas que nós possamos ser conduzidos e guiados pelo Teu Espírito todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui conosco, né, ouvindo e recebendo a palavra. Compartilhe com outros, porque com certeza outros vão também ser abençoados com essa ministração, em nome de Jesus, amém? Deus te dê um final de semana muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.